Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Este programa é para você que quer se aproximar de Deus, escutar histórias que fortalecem a sua fé e ouvir músicas que tocam o seu coração e alegram o seu dia. Aqui você aprende as verdades da Bíblia de uma maneira simples e descomplicada. Se o seu amor por Deus for fortalecido com este programa, então eu alcancei meu objetivo. Hoje vou falar sobre a integridade. Segundo o dicionário, integridade é a capacidade daquilo que está inteiro, não foi quebrado ou diminuído. Integridade é também a característica da pessoa íntegra, qualidade de quem é honesto, incorruptível. Significa que você não se vende, não se corrompe, que defende aquilo que acredita. Suas convicções não são negociáveis. Você tem princípios morais e não abre mão deles. Sabe o que é certo e sempre luta para agir da maneira correta. Nenhum dinheiro ou favor vai te fazer mudar de ideia ou abandonar aquilo em que você acredita. Infelizmente, hoje em dia, a integridade está em baixa. São poucas as pessoas íntegras e corretas. Não estou falando de pessoas que nunca cometem erros, porque isto não existe. Todo ser humano é falho, como a Bíblia ensina. Mas, infelizmente, até mesmo entre os cristãos, a integridade está difícil de ser encontrada. E hoje em dia não é fácil reconhecer um cristão de verdade, porque muitos se passam por cristãos, citam passagens da Bíblia e até os bandidos e marginais usam expressões cristãs, como se Deus quiser, Deus te abençoe, graças a Deus. Eles acham que usando essas expressões automaticamente vão ter direito às bênçãos que Deus dá a seus filhos. E ainda tem aqueles criminosos que invocam a bênção e a proteção de Deus para a sua vida de crime. E é claro que isso nunca vai acontecer, porque Deus não abençoa o mal. Está escrito no Salmo 5:5. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. Ah, mas eu achei que Deus amava todo mundo. Ele ama toda a sua criação, mas Deus não é um bobão, como explica Gálatas 6:7. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus ama todas as pessoas, mas quem insiste em fazer o mal, vai receber o mal em troca. Isto é apenas uma lei espiritual, como muitas outras. Muitos que se dizem cristãos da boca para fora acham que podem partilhar das bênçãos de Deus e da proteção que Ele garante aos que são dele. Ficam fingindo de cristãos e não entendem porque a sua vida não é abençoada por Deus. Mas ninguém engana Deus. Ser um filho de Deus não é ir à igreja no final de semana e depois praticar a maldade o resto dos dias. Eu sempre faço questão de ensinar aqui que a salvação foi dada por Jesus Cristo de graça a todos que o receberam. João 3,16. Então, se você recebeu Jesus como Salvador, se o aceitou na sua vida, está salvo pela graça de Deus. Vai ter acesso aos portões do céu, porque Jesus se sacrificou por isso. Mas a sua maneira de viver aqui nesse mundo
vai definir como será a sua vida no mundo espiritual por toda a eternidade. Se você usa hoje o seu cristianismo só para aliviar o peso na consciência, então lá no céu você não vai ser nada. É claro que vai viver eternamente agradecido por estar lá, mas sempre se lembrando que não merecia. Então vai ficar satisfeito com qualquer que for o seu destino no céu. Só de estar lá já vai ser maravilhoso, mas você vai sentir vergonha por toda a eternidade. Como escreveu o profeta Daniel, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. E pelo que eu vejo dos cristãos hoje em dia, os envergonhados e desprezados não vão ser poucos. Existe um enorme rebanho de cristãos que não está nem um pouco interessado em crescer em fé e nem quer assumir nenhum compromisso de viver como Jesus ensinou. São poucos os que se levantam para defender a sua fé. A maioria não tem mais integridade nenhuma. A religião cristã virou um mero acessório, uma peça decorativa. Um crucifixo na parede, um adesivo de peixe no carro, uma Bíblia aberta na sala, um terço no bolso. Mas o coração do cristão está mais vazio do que nunca, e a sua alma está carregada com as preocupações desse mundo, os objetivos do mundo, os preconceitos do mundo, a raiva, inveja, rancor e ganância. E são muitos os cristãos que têm aquele desejo de se dar bem, independente do mal causado ao próximo. Só que isso não é cristianismo, é apenas uma máscara falsa e artificial que não engana ninguém. Por isso, quando perguntaram ao Mahatma Gandhi o que ele achava do cristianismo, ele respondeu: "É a melhor religião que existe, pena que não é praticada." E ao contrário do que a maioria das igrejas ensina, praticar o cristianismo não é ficar tentando ser santo, ser perfeito, combater o pecado, se isolar do mundo e guardar os mandamentos da lei. Isso é só uma massagem do ego, fazer tudo para si mesmo. Ah, mas o que eu quero fazer para mim mesmo não é nada disso. Sim, eu sei. É por isso que o seu cristianismo é uma hipocrisia. Você pratica o mínimo possível para aliviar a sua consciência e não está nem um pouco interessado nos valores eternos. Mas o que realmente importa para Deus não é a sua perfeição, mas a sinceridade do seu coração. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas se corrompem com muita facilidade. Eu fico impressionado com a capacidade do ser humano de se vender por bobagens e ainda achar normal. É claro que, graças a Deus, ainda existem pessoas com integridade e bom caráter, mas são poucas. A grande maioria se vende por migalhas, e os jovens estão sendo ensinados que o mais importante é ter a aprovação do mundo. O sistema criado pelo inimigo de Deus enganou a todos e fez as pessoas amarem a fama e o dinheiro mais do que a si mesmas. Garotas jovens estão vendendo seu corpo na mídia social em troca de dinheiro. Adultos vendem a sua honra e o seu caráter em troca de curtidas e visualizações nos vídeos. Ah, mas essas curtidas também dão muito dinheiro. Eu sei, mas fica tudo no mesmo nível. Todos se vendem por dinheiro.
E o sistema até mudou os nomes para ficar tudo mais aceitável e descolado. O bandido não é mais um criminoso, é uma vítima da sociedade. A prostituta é apenas uma garota do job. As meninas que vendem seu corpo na mídia são criadoras de conteúdo adulto. E os debochados e desrespeitosos são influenciadores digitais. Homens e mulheres das mais diversas faixas de idade deixaram de lado o seu caráter, se é que tinham algum, e se apresentam fazendo papéis ridículos para ganhar curtidas, receber visualizações, viralizar e lucrar. Tudo pela fama e pelo dinheiro. E nem os juízes das cortes escapam mais. Todos se corrompem, condenam inocentes, perdoam criminosos e pervertem os verdadeiros valores morais. Ah, mas Jesus mandou nós perdoarmos todo mundo. Sim, sempre que uma pessoa pedir perdão com um coração sincero, ela deve ser perdoada. Mas aquele que faz a maldade e não se arrepende do mal que faz, não deve ser perdoado. Simplesmente porque ele não está atrás de perdão, quer apenas mais uma oportunidade para enganar e fazer o mal outra vez. Antigamente, os homens honestos eram valorizados e respeitados. Hoje, eles são chamados de bobos. São considerados como pessoas que perdem as oportunidades de ganhar dinheiro. Ninguém que tem uma postura correta e íntegra é valorizado no mundo de hoje. Mas isso também já estava previsto na Bíblia. Paulo escreveu em 2 de Timóteo 3, 1 a 5 e 7. Saiba disto, nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, xingadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, mentirosos, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Têm aparência de bondade, mas negam o poder dela. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Afaste-se deles. E, infelizmente, esse é o retrato da maioria dos seres humanos no mundo de hoje. Mas nós, cristãos, não deveríamos ser levados pelos costumes do mundo e nem agir como se não soubéssemos o que Jesus espera de nós. Tudo bem que você não consegue ser perfeito, eu também não consigo, mas será que você não sabe da responsabilidade que tem? Jesus sofreu e morreu por você. A história dele não é um conto mitológico, nem uma antiga história inventada para tocar o seu coração. É a história verdadeira da maior demonstração do amor de Deus para todos os seres humanos. E se você é um cristão que aceitou Jesus como seu Salvador, então recebeu dele o presente da vida eterna, a salvação da sua alma. Mas este presente custou muito caro para ele. Custou descer do seu trono no céu, viver 30 anos como um ser humano normal, se submetendo a tudo que nós passamos sem impor a sua divindade, e depois viveu mais 3 anos caminhando e pregando as boas novas do reino de Deus.
Ele fez muitos milagres, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, alimentou multidões e depois ainda foi traído por aqueles que veio salvar. Foi preso, humilhado, torturado e pregado numa cruz. Nela sofreu uma morte agonizante. Depois ficou 3 dias no inferno para dar uma chance a todos que tinham morrido antes da sua vinda. E só então, depois de todo esse sofrimento, ele venceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu. Jesus sabia muito bem de todo o sofrimento que ia ter que passar. Quando estava orando no Monte das Oliveiras, ele sentiu tanta agonia por causa do que ia sofrer, que seu suor se tornou sangue. Lucas 22:44. Ele podia ter desistido, mas sabia o que estava em jogo: a alma de cada ser humano. E por isso decidiu se submeter e foi até o final. Sofreu tudo por você. E você ainda acha realmente que não tem nenhuma obrigação de retribuir? Quando morrer e for recebido no céu por causa do sacrifício de Jesus, você vai entender muito bem o verdadeiro valor do que ele fez. Só que aí já vai ser tarde demais para retribuir, porque você passou a vida toda vivendo só para si mesmo e ignorando qualquer responsabilidade de agir como Jesus esperava que você agisse. Então, além de ser íntegro e correto, o cristão também deve ser agradecido, independente do que esteja passando aqui nessa vida. Ah, mas a minha vida não está fácil. É um problema atrás do outro. Eu sei muito bem como é. A minha vida também é cheia de dificuldades e problemas. Mas é você que escolhe se quer ser um resolvedor de problemas ou um criador de casos. Sempre que um problema aparece na sua vida, você tem uma oportunidade de mostrar a sua fé cristã em ação. Não estou falando de ter fé para fazer milagres, mas aquela fé de confiar em Deus o suficiente para agradecer até pelas coisas ruins. Como disse o Jó para sua esposa, lá em Jó 2:10. Se recebemos o bem de Deus, por que não podemos também receber o mal? A maioria das pessoas do mundo reclama, xinga e procura alguém para colocar a culpa dos seus problemas. Mas você que é um cristão deve ser um exemplo de Cristo e deve usar cada problema como uma oportunidade de mostrar a todos o que Jesus te ensinou. E no meio disso tudo você tem que manter a integridade. Não pode ser abalado pelos problemas. Não pode ser corrompido pelas necessidades ou desejos. Se você encontrar uma carteira cheia de dinheiro no meio da rua, deve procurar o dono e devolver sem tirar nenhum centavo. E mesmo que ele não te dê nada em agradecimento, você deve ficar feliz, porque sabe que Deus vê todas as suas ações e vai te recompensar por ter agido da forma certa. Pelo que eu aprendi na vida, as recompensas de Deus são infinitamente melhores que as dos homens. E se por acaso você não receber aqui nesse mundo nenhuma recompensa por tudo que faz de bem para os outros, pode ter certeza que Deus está reservando uma enorme surpresa para você lá em cima. Ah, mas eu prefiro receber aqui nessa vida. Eu preciso muito mais.
Eu até entendo que você precise mesmo, mas nunca troque uma recompensa eterna vinda das mãos de Deus por um elogio passageiro dos homens, ou mesmo que seja dinheiro. Por maior que seja a quantia oferecida, ela nunca vai superar os tesouros eternos. Foi por isso que Jesus disse ao jovem rico lá em Mateus 19:21, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Isso significa que você consegue ajuntar tesouros no céu. E vai ser muito interessante quando chegarmos lá, ver algumas pessoas que foram muito ricas aqui na terra e lá não tem nada. E também vamos ver pessoas mais humildes que viveram aqui com pouco dinheiro, foram fiéis a Deus e não trocaram sua recompensa eterna pelas coisas desse mundo. Elas vão ter muitos tesouros no céu. Ah, mas no céu todo mundo vai ser igual. Mentira! Algumas pessoas são maiores que outras lá no céu. São mais importantes e mais honradas. Em Mateus 11:11, Jesus disse que no reino dos céus existem os maiores e os menores. E lá na parábola dos talentos, contada em Mateus 25:14-30, ele também mostra como cada pessoa vai ser recompensada de acordo com o que investiu aqui nesse mundo, não para si mesmo, mas para Deus. A maioria dos cristãos, quando lê Romanos 2:6, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, pensa que este versículo trata da salvação, mas não é. A salvação foi dada pela graça de Deus, como escreveu o mesmo autor em Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A recompensa é por suas atitudes aqui nessa vida. E se você deixou de receber benefícios em troca de fazer a coisa certa, Deus vai se lembrar disto e vai te recompensar muito mais. Faça por Ele sempre sem esperar nada em troca. Sons do meu coração, eu quero fazer algo. Não quero mais lutar em vão, não quero ser errado. Eu quero viver a verdade. Eu não quero ter só a metade. Dá-me tudo nesta vida, dá-me tudo sem nada faltar. Dá-me tudo nesta vida que o dinheiro não possa comprar. Sonhos do meu coração, eu quero fazer algo. Não quero mais lutar em vão, não quero ser errado. Eu quero viver a verdade. Eu não quero ter só a metade. Oh, dá-me tudo nesta vida, dá-me tudo sem nada faltar. Dá-me tudo nesta vida que o dinheiro não possa comprar. Sonhos do meu coração, eu quero fazer algo. Não quero mais lutar em vão, não quero ser errado.
nome é Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. Hoje estou falando sobre a integridade, que é uma virtude rara nos dias de hoje. Ser íntegro significa ter atitudes corretas, agir com honestidade, ter ética e ser coerente. É uma qualidade de quem age sempre da maneira certa, mesmo quando ninguém está olhando. A pessoa íntegra não negocia seus valores. Mas o mundo de hoje ensina o contrário. É melhor levar vantagem do que ser honesto. É melhor buscar a própria felicidade do que ajudar os outros. É melhor ser orgulhoso e agir com arrogância do que ser humilde e simples. Mas estes ensinamentos do mundo são totalmente opostos aos ensinamentos de Cristo. Jesus veio ensinar humildade, paciência, misericórdia, amor e perdão. Ele veio nos ensinar que os verdadeiros valores não são deste mundo, porque o mundo passa e tudo o que você faz aqui para si mesmo não tem valor diante de Deus. Mas o que faz pelos outros, isso sim é o que conta. A grande lição que Deus quer ensinar ao ser humano é o amor. Amar quem não merece ser amado, como Jesus nos amou e se entregou por nós, mesmo sem merecermos. Ah, mas eu mereço, eu sou uma pessoa boa. Não merece, não. Só de falar assim já está mostrando que é uma pessoa orgulhosa. E Deus resiste aos orgulhosos. Ele prefere os humildes. É o que está escrito em Tiago 4:6. Deus não fica impressionado com a bondade que você acha que tem. Na verdade, ela fede no nariz de Deus. Isaías 64:6. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Já sentiu o cheiro de um pano muito sujo e fedorento? É mais ou menos o cheiro da sua bondade no nariz de Deus. O que agrada a Ele são atos de amor e humildade. Quando você ora por alguém e derrama lágrimas diante de Deus por uma pessoa que precisa, isso tem um valor muito maior do que qualquer boa ação que você resolva fazer para mostrar aos outros. Lembram do que Jesus ensinou em Mateus 6, 3 e 4? Quando você der uma esmola, não saiba a sua mão esquerda o que a direita fez. Dê a sua esmola secretamente, então o teu Pai que vê em secreto vai te recompensar. E é por isso que a integridade está tão rara hoje em dia. A grande maioria das pessoas quer fazer coisas só para se promover, se engrandecer e ser elogiado por todos. Acreditam que fama e dinheiro são a solução para todos os problemas. Se pagar bem, a pessoa faz praticamente qualquer coisa. As mulheres se vendem, os homens se ridicularizam e as crianças se perdem na futilidade da mídia social. Enquanto as pessoas se embebedam com as fantasias da tela do celular, os verdadeiros valores espirituais estão sendo enterrados junto com uma multidão de almas humanas. Não se engane, se você não defende os valores cristãos, você está ajudando o inimigo de Deus a matar cada dia mais pessoas. Ah, mas eu não faço nada para ajudar o diabo, eu só fico na minha. Jesus disse em Mateus 12:30,
Quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta comigo está espalhando. Se você não defende a fé e os valores cristãos, então está promovendo a destruição de tudo o que é verdadeiramente bom neste mundo. E depois nem adianta reclamar quando as pessoas não são corretas com você. Se você promover o engano e a maldade, vai colher o que planta. Um cristão nunca deve comprometer os princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou falando que você deve ser santo e nunca pecar, mas estou falando que você deve agir de forma correta em todas as situações da sua vida, mesmo quando te prejudicar. Ah, mas aí é demais. Eu tenho que me dar bem nesse mundo. Sim, eu sei, mas você pode se dar bem lutando, trabalhando e batalhando a vida. Não precisa enganar, trapacear, roubar e nem prejudicar os outros. E também não precisa se vender por dinheiro ou deixar de defender a sua fé só para ganhar mais. A questão da integridade é que você não se vende, nem por pouco, nem por muito. Não tem dinheiro no mundo que seja o suficiente para fazer você abrir mão da sua fé e dos princípios cristãos que você acredita. Uma vez ouvi uma história muito boa contada pelo apologista cristão Ravi Zacarias. Ele foi um grande evangelista nascido na Índia, naturalizado norte-americano. Faleceu em maio de 2020. Ainda tem muitos bons vídeos dele no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. Não me lembro dos detalhes da história que ele contou, mas é mais ou menos assim. Um homem entrou num avião para um voo comercial, se assentou confortável e começou a ler a revista que tinha comprado. Logo depois, uma mulher extremamente bonita e atraente assentou ao seu lado. Ele não conseguia deixar de reparar no corpo escultural e na beleza daquela mulher. Ficou muito desconcertado. Finalmente, depois de um tempo de viagem, ele se virou para ela e disse: "Me desculpe, mas eu estou muito impressionado com a sua beleza e não consigo me conter. Preciso lhe fazer uma pergunta. Você aceita passar uma noite comigo por $100.000? A mulher ficou surpresa e ao mesmo tempo ofendida com a pergunta e respondeu duramente: "Mas que ousadia! Como é que você me faz uma pergunta dessas?" O homem ficou envergonhado, não falou mais nada e continuou a viagem em silêncio. Depois de um tempo, a mulher, que estava pensativa, se virou para ele e disse: $100.000? Ele respondeu: "Sim, em dinheiro." Ela ficou em silêncio novamente, considerou por mais um tempo, então se virou para o homem e disse: "Ok, eu aceito." Ele ficou muito feliz e disse: "Que ótimo!" E eles continuaram a viagem, conversando amenidades. Quando já estavam quase perto de pousar, o homem se virou para ela e disse: "Olha, eu preciso ser sincero com você. Não tenho os $100.000. Será que você não aceitaria $100? A mulher ficou muito revoltada com a atitude do homem e disse: $100? O que você pensa que eu sou, uma prostituta? E ele respondeu calmamente: "Bom, isso já foi definido antes. Agora nós só estamos negociando o valor." E essa é a questão. Não interessa o valor. O que interessa é: você se vende?
Dalila vendeu Sansão por 5.500 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual dos dois foi mais íntegro? O que cobrou mais caro? Não, nenhum dos dois, porque não interessa o valor. Se o valor for alto o suficiente, você vai vender as suas convicções? Vende o seu corpo? Vende sua alma? Vende a sua família? Se a sua integridade está à venda, então ela não vale nada. Como diz aquela antiga frase, a pessoa que se vende não vale o que pagam por ela. E isso serve também para o seu caráter, a sua palavra e tudo o que forma a sua pessoa. A sua fé não pode ter um preço. A sua lealdade não pode ter um preço. Nem sua integridade e muito menos a sua alma pode ter um preço. Seja firme e defenda aquilo que você acredita. Nunca se venda, nem por pouco, nem por muito. Nenhum dinheiro que você ganhar aqui nesse mundo vai te acompanhar para a próxima vida. Nem dinheiro, nem favores. Só você e o seu verdadeiro eu. Então seja íntegro o tempo todo. Eu sei que você não vai conseguir ser santo e sei que muitos cristãos não querem pregar as boas novas do Evangelho. Mas se você for apenas um exemplo de uma pessoa íntegra e incorruptível, e se conservar os seus valores cristãos e agir de acordo com eles em todas as situações, então vai estar vivendo a verdade do Evangelho de Cristo e ainda vai dar um ótimo exemplo de como é um cristão verdadeiro. Muitas vezes suas atitudes falam muito mais que suas palavras. Quando você coloca os valores cristãos em primeiro lugar na sua vida, significa que está reconhecendo o verdadeiro valor do reino de Deus. E o que diz o versículo Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que são todas essas coisas? Todas as coisas que as pessoas do mundo buscam o tempo todo e tudo aquilo pelo que dão a vida. Você pode não ter muita fé, pode ser fraco no conhecimento das Escrituras e pode até se considerar um Zé Ninguém no meio dos grandes homens de Deus na Bíblia. Mas se conservar sua integridade e se não abrir mão da sua fé, Deus vai te honrar. Aqui nesse mundo ou no céu. Pessoalmente acho que é melhor lá no céu, porque a honra aqui nesse mundo é passageira. Todas as pessoas do mundo colocam um preço na sua vida. Elas se vendem por dinheiro, por fama, reconhecimento, cargos importantes, poder, sucesso, adoração do público. Cada um tem o seu preço. Mas o verdadeiro cristão não tem preço. Ele não pode ser comprado, porque a sua vida já não pertence mais a ele. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7:23: Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Jesus nos comprou e pagou com a sua própria vida. Então nenhum cristão tem o direito de se vender, seja lá pelo que for, seja lá por qual preço for. Ah, mas e se for uma questão de vida ou morte? Bem, se você é um cristão verdadeiro, então sabe que a morte física é a sua formatura desse mundo. E se você tiver que escolher entre morrer por Jesus e pela verdade do Evangelho, ou morrer por qualquer outra coisa,
eu posso afirmar com toda certeza que dar a vida por Jesus é a melhor escolha, porque você não vai perder a sua vida, mas vai devolvê-la para o verdadeiro dono, e Jesus vai te honrar por isso. Mateus 16, 25, 26. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, quando se vende para o mundo por qualquer valor que for, você está jogando fora a sua vida. Mas se você permanecer firme nas suas convicções, se não comprometer seus valores cristãos, se não abrir mão da sua integridade por amor a Jesus, então a sua vida vai estar guardada com Deus para sempre, junto com uma recompensa bem recheada por sua fidelidade. Servo bom e fiel, entra agora na alegria do Senhor. Se ajuntou os seus tesouros do céu, então no céu receberá seu galardão. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, busque, pois, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. Seja fiel até a morte chegar. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Veremos abrir Jesus sentado à destra de Deus, todos os anjos cantando em volta ao ver você ser recebido no céu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. E este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre integridade, que é a característica da pessoa íntegra e honesta, incorruptível. Aquela pessoa que não se vende, não se corrompe, que defende tudo o que acredita e que não negocia os seus valores. A pessoa íntegra tem princípios morais e não abre mão deles. Sabe o que é certo e sempre luta para agir da maneira certa. Nenhum dinheiro, favor ou ameaça vai fazer ela mudar de ideia ou abandonar aquilo em que acredita. Tem uma história na Bíblia que ilustra muito bem essa questão. É aquela dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela é contada no livro de Daniel, no capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que media 27 metros de altura
e 2,70 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei mandou juntar os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Assim todos se ajuntaram em pé diante da imagem, e o mensageiro leu o decreto em alta voz. O rei ordena a todos os povos, nações e gente de todas as línguas que, ao ouvirem o som dos instrumentos musicais, devem se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se ajoelhar e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. E no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som dos instrumentos musicais, se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Ora, logo depois chegaram alguns homens e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei fez um decreto pelo qual todo homem, ao ouvir o som dos instrumentos musicais, deve se ajoelhar e adorar a estátua de ouro. E quem não se ajoelhar e adorar, deve ser lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o rei constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram um caso de ti, não servem aos teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com muita raiva, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Disse Nabucodonosor: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, se estão prontos, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se ajoelhem e adorem a estátua que fiz. Mas se não a adorarem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar dela e nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se Deus não nos livrar, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Agora eu preciso fazer uma pausa na história para comentar a situação. O rei obrigou todos os povos a adorarem a estátua, mas os 3 jovens judeus não obedeceram. Eles podiam ter fingido adorar e se ajoelhar para salvar suas vidas, mas no coração continuavam adorando a Deus. Podiam deixar de lado a sua integridade só um pouquinho e depois se desculpar com Deus, falando que era uma questão de vida ou morte. Ninguém ia discordar. E isso acontece muito hoje em dia entre os cristãos. Mas eles não se renderam. Desafiaram o rei e colocaram a vida em risco. E o mais impressionante foi que eles sabiam que podiam morrer. Mas mesmo assim disseram ao rei que se Deus não os salvasse, eles iriam continuar adorando ele. A fidelidade desses 3 jovens não dependia do que Deus ia fazer. Eles sabiam que Deus tinha o poder para livrá-los, mas se não livrasse, ele ia continuar sendo o seu Deus. E o rei Nabucodonosor não podia fazer nada a respeito. A fé desses 3 jovens era mais forte que as ameaças de morte do rei. Continuando,
Então Nabucodonosor se encheu de raiva e até mudou o aspecto do seu rosto. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que de costume. Ordenou também aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados e lançados na fornalha. E porque o rei mandou aquecer tanto a fornalha de fogo, as chamas mataram até os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E os 3 jovens caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Pronto, acabou. Deram a vida pelas suas convicções. Preferiram morrer do que se vender. Mas espera um pouco, a história não termina aqui. Continuando, então o rei Nabucodonosor ficou espantado, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? E eles responderam ao rei: sim, é verdade, ó rei. E ele disse: então, como eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nada, e um deles parece o filho dos deuses. Então Nabucodonosor chegou à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Todos se ajuntaram ao redor deles, contemplando, e viram que o fogo não tinha tido nenhum poder sobre seus corpos. Nem um cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas roupas queimaram, e eles nem tinham cheiro de fogo. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos do que servir e adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, Nabucodonosor, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que desrespeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e suas casas completamente destruídas, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Aqui lemos um enorme milagre que Deus fez para livrar os seus filhos que confiaram nele e permaneceram íntegros e firmes na fé, mesmo sob a ameaça de morte. Eles decidiram pagar o preço da integridade espiritual e foram recompensados com um livramento sobrenatural. Mas nem sempre é assim. E nós cristãos precisamos entender que mesmo que Deus não nos livre, mesmo que Ele não faça um grande milagre, ainda assim Ele deve sempre ser o nosso Deus verdadeiro. Não podemos trocar a confiança e a fé em Deus por nada nesse mundo, nem mesmo por nossas vidas. Quanto mais por coisas fúteis e vazias que não têm valor para a eternidade. Eu tenho certeza que Sadraque, Mesaque e Abdenego receberam uma grande honra quando chegaram lá no céu. Não sei como foi o fim da vida deles, mas sei que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos fiéis e íntegros. Se esforce para ser fiel e manter a sua integridade, mesmo quando for difícil. E que Deus nos ajude sempre a sabermos o valor da recompensa eterna que Ele tem reservado para nós. Não preciso mais do meu computador. Leve o meu carro e meus óculos de sol. Tome meu cachorro e o meu celular. Tudo que tenho pra trás vou deixar. Pegue minha casa e minha televisão.
meu DVD, vídeo e violão. Não preciso de mais nada pra viver, se estiver aqui sentado neste trem com você. Porque eu sinto que eu só vou precisar da minha passagem pra cidade celestial. Não estou doente, simplesmente já sei que preciso me livrar de tudo que me viciei. Talvez você pense que enlouqueci, que usei alguma droga e a cabeça perdi. Pegue o telefone e ligue pro meu patrão, diga a ele que eu peço demissão. Já cansei dessa rotina todo dia, tenho algo bem melhor pra fazer com minha vida. Ouço o apito, é hora de embarcar, eu vou subindo. A chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. E a passagem é grátis, pode entrar. Passagem eu vou para a estação. Talvez não entenda, mas tomei a minha decisão. Coisas materiais não satisfazem de verdade. Só agora encontrei a verdadeira liberdade. Meu bem vem chegando, acenando a mão. Juntos nós vamos esperar na estação, deixando todo o nosso passado pra trás, pra subir neste trem e não voltar nunca mais. Está chegando ao fim mais um programa Deus sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe seu final de semana. E a passagem é grátis, pode entrar, ouço o apito, é hora de embarcar, eu vou subir.